Bem-vindo à Tecmaf, meu nome é Rodrigo Conrado e hoje a gente vai falar dos motores de passo com encoder, conhecidos como Easy Servo, mas nesse caso ele ainda tem freio eletromagnético, então se liga no vídeo. Olha só, motor de passo com encoder e com freio, isso mesmo, olha só, ele tem 3 cabos saindo dele, um cabo das bobinas do motor, um cabo do encoder e um cabo do freio, por isso que ele tem esse tamanho avantajado, porque até aqui ele é motor de passo, aqui ele é encoder e aqui ele é freio eletromagnético, é isso mesmo. Então, motor de passo com encoder ele é conhecido como Easy Servo. No caso, aqui é um Easy Servo com freio eletromagnético. O motor de passo com encoder, e com freio eletromagnético, também conhecido como Easy Servo, é um motor de malha fechada, porém com um preço bem inferior a um servomotor. Este equipamento oferece alta performance e repetibilidade, sendo ideal para aplicações na faixa de 500 a 1.200 RPMs, tá? O freio eletromagnético está localizado na parte de trás e opera separadamente do motor. Ele não tem ligação com o motor. Simplesmente ele freia o motor e você precisa alimentar aqui com 24 volts para destravar o motor. Então, quando não tem tensão, ele está travado, você não consegue girar. Então vamos lá, quais são as principais vantagens de se utilizar um Easy Servo, tá? A principal vantagem é que ele é malha fechada e não vai perder passo. Outra coisa, ele tem uma maior velocidade e maior precisão se comparado com um motor de malha aberta, que seriam os motores de passo convencionais sem encoder. Ele também tem maior torque em alta velocidade e ele tem um menor aquecimento e um menor ruído na hora que estiver funcionando. Esse Easy Servo, ele tem 1.8 graus, ou seja, ele precisa de 200 pulsos para dar uma revolução completa. Ele é no padrão NEMA 34, ou seja, o padrão de fixação dele é o NEMA 34, ele tem haste com 14 milímetros de diâmetro e tem chaveta. Não bata na haste do seu motor, porque você pode danificar o encoder está ligado na haste. E se você for colocar uma polia ou um peão e acabar batendo, você pode danificar o encoder, tá? Então não bata, coloque o pinhão e a polia tem que entrar justo, certinho, mas você não precisa bater, porque senão você vai danificar o encoder, certo? A tensão de alimentação pro freio é de 24 volts. Se você não colocar 24 volts aqui, o motor não vai girar de jeito nenhum, porque ele vai ficar travado. Quando você alimenta com 24 volts, o freio é desligado e daí você consegue fazer o acionamento do motor. Você precisa de um driver específico para conseguir controlar um Easy Servo. Por quê? Você precisa de um driver que tenha as entradas das bobinas do motor, mas também tem a entrada do encoder. Eu vou mostrar como você faz a ligação utilizando esse driver aqui, olha só. Ele tem as entradas das bobinas, mas ele também tem as entradas do encoder. Depois tem os outros itens normais de todo o driver. O foco aqui não é explicar o driver, depois tem um vídeo específico desse produto aqui no nosso site. Aqui eu vou mostrar então como você liga o Easy Servo, as bobinas do motor e o encoder aqui no driver certinho. Vamos lá. Aqui no cabo das bobinas do motor, o que eu fiz? Eu coloquei conectores para facilitar aqui. Fica muito melhor utilizar conectores, não vai dar mau contato, vai encaixar bem, é muito fácil de fazer. Outra coisa, o cabo do encoder ele vem com 35 centímetros e vem com esse conector aqui. Junto com o Easy Servo vem um cabo de extensão para o encoder com 3 metros. Então vem o conector para você encaixar ali e o cabo ele vem dessa maneira aqui, ó. Vem desse jeito aqui. O que eu fiz? Eu desencapei e coloquei também conectores. São 6 fios, cada um com uma cor, e eu vou explicar certinho o que é cada uma das cores e como que você faz a ligação. Então vamos lá, primeira coisa, vamos ligar a bobina do motor. O que você precisa saber? Quais são as bobinas, Cada bobina tem 2 fios, nós temos 2 bobinas, e você precisa identificar as cores, senão o seu motor não vai funcionar corretamente. Como que você faz isso? Entra aqui no nosso site, vai no motor, no Easy Servo que você comprou e tem lá o datasheet do motor, lá vai falar quais são as cores. No caso aqui, o azul e o amarelo são uma bobina, azul e amarelo é uma bobina, verde e vermelho outra bobina. Então eu tenho que ligar esses dois aqui e esses dois aqui juntos, tá? Então aqui nós temos a bobina A com 2 entradas e a bobina B com 2 entradas, e aqui que a gente vai ligar. Então, uma bobina é o verde e o vermelho, então vamos ligar aqui, ó, verde e vermelho. A outra bobina é o amarelo e o azul, vamos ligar aqui, amarelo e azul, certo? Então vai ficar essa ligação aqui, ó. Vermelho, verde, amarelo e azul.
Vamos lá, eu vou apertar aqui os parafusinhos. Muito simples, certo? Você poderia ter colocado o vermelho e verde no de baixo, o azul e o amarelo no de cima, não tem problema. O que importa é que eles estejam em pares, vermelho e verde sempre junto, né? Ele poderia estar no A ou no B, né? E vice-versa. Mas sempre juntos, não pode misturar, tá? Então, aqui são as duas bobinas do motor. Agora, nesse conector aqui, nós temos os 6 fios do encoder. O EB+, o EB-, o EA+, o EA-, o VCC e o GND. Eu vou soltar o conector para ficar mais fácil e eu vou falar quais são as cores que você vai ligar aqui na sequência, tá? Então, o primeiro fio é o EB+, que é o fio amarelo. Então, vamos pegar aqui o cabinho amarelo e vamos ligar no primeiro conector. O segundo conector é o EB-, que é o fio verde. Fiozinho verde. O terceiro é o EA+, é o fio preto. O quarto é o EA-, que é o fio azul. O quinto é a tensão de entrada, né, do encoder, que é 5 volts, então é o fio vermelho. E o último é o cabo que sobrou, que é o branco, que é o GND. Então tá aí a ligação: amarelo, verde, preto, azul, vermelho e branco. Então agora a gente vai conectar aqui no driver o nosso encoder. E agora a gente precisa ligar o encoder aqui, ó. Só vai encaixar em uma posição, você encaixa, depois gira o parafusinho aqui para travar. Então o Easy Servo você vai precisar ligar dessa maneira: bobina na entrada das bobinas e o encoder na entrada dos encoders. É lógico que aqui, para funcionar agora, você precisa alimentar o driver ligando esses dois cabos aqui de energia. Você precisa fazer a configuração conforme a tabela, né, dos micropassos que você vai utilizar no seu equipamento. E também aqui as entradas de sinal, né, de pulso e direção para o motor, para que lado que ele tem que girar e quanto que ele tem que girar. O freio você vai ligar num outro dispositivo dentro do seu equipamento, que você precisa controlar quando o motor vai ser liberado ou quando ele vai ser travado. E como que funciona? Colocando 24 volts nesse outro fio. Se não tem 24 volts, ele fica freado. Quando você coloca 24 volts, ele libera o freio, certo? É assim que funciona. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o produto, mas caso você queira perguntar alguma coisa, é só entrar em contato. Estaremos aqui prontos para lhe atender. E muito obrigado por escolher a Tecmaf. Boas compras!